A paz do Senhor Jesus. Vamos estudar hoje um texto bíblico muito conhecido, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. E vamos entender, vamos compreender, através desse estudo, desse texto, quem de fato nós somos. Quem de fato nós somos? Fica até o final, preste atenção, reflita. Amém? Sempre agradeço a Deus por todas as coisas, convidando você, se não está inscrito, a se inscrever no canal, para que o mesmo possa alcançar mais pessoas. No final, você pode comentar, nós estaremos interagindo e agradeço o seu like. Amém? Começamos então lendo o texto, os primeiros 4 versículos, que diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E no 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo próprio Espírito de Deus. Antes, Jesus Cristo havia sido batizado por João Batista. E ali desceu sobre ele o Espírito Santo. E esse é o mesmo que o conduz ao deserto, para que antes do seu ministério de aproximadamente 3 anos e um pouco mais, ele passasse por essas provas. O deserto é um lugar que nós sabemos de grande escassez de tudo. Muito quente de dia, muito frio à noite. Não tem comida, não tem água. Ali mesmo foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, para que antes da sua missão, que até hoje perpetua, ele pudesse passar 100% como homem. E ele resistiu a essas tentações, já digo desde agora. Mas vamos ver algo mais profundo. Aqui está Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. 40 dias e 40 noites teve fome. Veio a primeira tentação no versículo 4, que diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você veja que Jesus foi tentado num momento em que ele poderia facilmente ceder, pois estava sedento de fome. E foi aí que Satanás veio e tentou Jesus. Mas ele respondeu por dentro da palavra de Deus, e nós podemos encontrar em Deuteronômio 8, versículo 3, o que Jesus disse. Ou seja, olhe bem, nós já falamos e vamos repetir. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, pela palavra, nós devemos enfrentar as nossas tentações. Já na primeira tentação fica bem claro que seremos tentados aonde nós tivermos uma maior necessidade. Mas que para chegar a esse nível vai levar algum tempo. Jesus estava ali por 40 dias, estava com muita fome, e Satanás chegou e ali tentou Jesus. Você e eu, nós precisamos estar atentos, que nosso momento de fraqueza, Satanás vai vir e vai nos tentar profundamente, mas para que nós possamos responder, para que nós possamos resistir, temos que compreender o quê? A palavra do Senhor. A palavra de Deus é fundamental para resistirmos às tentações. Segue o texto, no versículo 5 diz: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Mas olha o que diz no 7, Jesus disse-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Então a segunda tentação, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Nós podemos encontrar Jesus respondendo de novo por dentro da palavra de Deus em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 16. Mais uma vez, Jesus usa a palavra para responder, mas aqui eu chamo a atenção por conhecimento de Satanás também sobre a palavra, porque o mesmo usa Salmos 91:11. Salmos 91:11 ele usa para então introduzir Jesus a uma outra tentação, mas veja a astúcia de Satanás, porque ele distorce a palavra do Senhor. E diz lá, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Ele tenta Jesus com a própria palavra, mas Jesus sabiamente diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. É incrível a sabedoria de Jesus e a resistência do mesmo, mas você vai ver no final do vídeo algo fundamental ainda, que vai fazer nós refletirmos quem nós somos de fato. Veja no versículo 8 em diante agora. Novamente o transportou o diabo. Mais uma vez, o transportou o diabo a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. No 9. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ou seja, tudo que ele mostrou pertencia a ele e pertence. E ele oferece a Jesus apenas, entre aspas, apenas pela adoração do mesmo a ele. E nós sabemos então o que a palavra diz, versículo 10. Então disse-lhe Jesus mais uma vez, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Terceira tentação, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Deuteronômio 6,13. O versículo 10 traz mais uma vez, pela terceira vez, a resposta de Jesus Cristo por dentro da palavra de Deus. Fundamental nós lemos a Bíblia. O canal aqui sempre te incentiva a lê-la. Leia Mateus completo. Leia o capítulo inteiro na íntegra. Leia o Evangelho dentro de uma sequência, pois há um contexto ao qual você pode muito melhor absorver, se compreender. Versículo 11. Então o diabo o deixa nesse momento. E eis que chegam os anjos e o servem. Versículo 11. Então o diabo o deixa e eis que chegam os anjos e o serviam. Nesse momento, então, após a resistência de Jesus, e aqui eu estou partindo para o final e vou trazer a revelação, após a resistência de Jesus, Satanás parte. Mas que fique bem claro, ele parte momentaneamente. Pois nós podemos entender que Jesus teve 3 tentações, porque é o que a palavra traz. Mas é claro que ao longo desses 40 dias, quantas outras situações aconteceram, as quais não nos foi revelada, mas podemos entender que houve tantas e tantas situações que Jesus superou ali naquele momento. E nenhuma ele cedeu ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Nós vamos passar também por diversas tentações. Vamos resistir? Em nome de Jesus, momentaneamente se afastará o inimigo, mas ele não vai deixar de nos tentar. Mas nós resistindo, veio o quê? As bênçãos do Senhor. Os anjos agora, diz a palavra, que o serviam. E a maior, ou o maior de todo o chamado de Jesus começa então. A pergunta fica, e se ele não tivesse superado as tentações, pois as superou 100% como homem. Se nós não superarmos as tentações, não vai chegar na nossa vida a bênção a qual Deus tem para cada um de nós, a maior de todas, aquela que Deus realmente tem como propósito para a minha e para a sua vida. Precisamos então ter um deserto, precisamos ter as tentações, mas precisamos superar por dentro da palavra de Deus. E aqui eu termino trazendo algo que é fundamental. Quem nós somos? Como podemos entender? E eu vejo aqui algo importante, digo para você. Preste atenção. Jesus estava no deserto sozinho. E essas tentações, que são as maiores que Jesus passou e que a Bíblia traz, e que muitos pregam, e que muitos trazem estudos, e que muitos se aprofundam intensamente nisso, porque são tentações fortes. Jesus estava sozinho.
Ou seja, ele as superou no momento que ninguém estava observando, que ninguém estava vendo ele. E ele podia, como homem, ter falhado, pensado que talvez ninguém viesse a saber, mas não. Deus, ele é onipotente, Deus, ele é onisciente, Deus, ele é onipresente, ele sabe todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas, ele está em todos os lugares. Sabendo disso, Jesus Cristo resistiu, e por isso hoje eu e você estamos aqui, abençoados por Deus, podendo nos arrepender, podendo nos converter verdadeiramente e então os tempos de refrigério receber nas nossas vidas. Graças a Jesus Cristo. Ou seja, quando você estivermos só, é que nós podemos saber quem realmente nós somos, pois virão tentações imensas sobre as nossas vidas, naqueles pontos que temos mais fragilidade, quem sabe, e nos outros também. Resistam em nome de Jesus e saberão a bênção real que Deus tem para a sua vida. Vocês verão, nós veremos anjos, quem sabe, nos servindo. Ministérios se abrindo, portas se abrindo, e nós podendo então servirmos a Deus, alcançarmos outras almas. Deus abençoe, reflita nessa mensagem, compartilhe, dê o seu like, deixe seu comentário, reflita. Sempre comparta o vídeo ou compartilhe o vídeo com alguém que você ame. Seja também um evangelista do Senhor. Amém?